Olá, eu sou o professor Benite e vamos iniciar a nossa aula ao estudo das ondas. Tá? Dentro da introdução, vamos entender o que é um movimento harmônico simples. Lembrando que aqui nós estamos considerando que a massa é desprezível, ok? E que este corpo possui uma constante elástica K. A constante nada mais é da relação da força sobre a massa. Muito bem. Então, quando o corpo parte aqui da origem, nós vamos ter três pontos principais. Eu vou ter o ponto A, que é o ponto mais distante da origem. Eu vou ter o ponto A', que é o ponto oposto ao ponto A. Esses três pontos nós vamos chamar de as abscissas do móvel, onde elas são denominadas elongações. Então, dentre as elongações, nós temos o ponto X menos A, né? Onde X menos A representa aqui o ponto A'. Nós temos X igual a zero, no caso, a nossa origem, e x igual a mais, que seria o ponto mais distante do sentido da origem, ponto mais distante da origem no sentido positivo. Então, o máximo valor da elongação corresponde à posição mais afastada do corpo em relação à origem, no sentido positivo do eixo, e é denominado amplitude. Então, x a mais vai ser denominada aí a nossa amplitude. Função horária do movimento harmônico simples. Temos esta equação, onde x representa, né, os pontos das abscissas, né, do eixo x. A pode ser a origem, A pode ser a posição, né, pode ser a amplitude, A mais, ou pode ser a posição, né, no sentido negativo, mais longe da origem, que seria o nosso A menos. Ou seja, então x pode ser A mais, pode ser a origem ou pode ser o nosso A menos. Onde nós temos aqui a velocidade angular vezes o tempo, mais a angulação, φ0. Esta equação nós vamos extraí-la do movimento circular uniforme. Quando o móvel descreve um movimento circular uniforme com velocidade angular, então nós temos aqui a velocidade angular, sua projeção sobre um dos diâmetros descreve um simples movimento harmônico. Nós temos os pontos aqui x, né, e esse raio chamado de A. Então eu tenho o ponto x e o raio A. Então no triângulo OPQ, x é igual a A, então x é igual a A, vezes o cosseno de φ, tá bom? Né? Mais φ aqui, ó, é igual a φ0, tá bom? Mais ômega t. Então, que é essa angulação aqui, φ0 mais ômega t, que x é igual a A vezes o cosseno φ0 mais ômega t. Então, nós chegamos nesta formulazinha. A ômega t mais φ0 nós chamamos de fase. Então, ômega t mais φ0 é chamado de fase e é expresso em radianos. Quando o tempo é igual a zero, o nosso φ0 aqui é chamado de fase inicial, né? Ômega seria a pulsação do movimento harmônico simples e é expressa em radianos
por segundo. O período t do movimento harmônico simples é o menor intervalo de tempo para o móvel repetir seu movimento, ou seja, eu estou aqui na origem, ó. Eu desloco o móvel até o ponto X, aqui até o ponto A, solto. Aí esse móvel vai passar pela origem, vai chegar até o ponto P aqui, e aí ele vai retornar passando pela origem e chegar ao X. Então veja bem, este movimento, eu desloquei ele até o X aqui, soltei este movimento de ir e voltar, intervalo que o móvel repete este movimento é chamado de período. Caso descrito, se o móvel no instante t igual a 0 estava na posição x igual a A, o período t corresponde ao intervalo de tempo decorrido até ele estar novamente na posição A. Então, se eu chamar aqui, ó, x de A, então, se nós chamarmos aqui essa posição x de A, eu vou deslocar o móvel até A, e aí, ao soltar este móvel, ele vai passar pela origem, chega até o ponto que eu vou chamar aqui de A-, vai voltar passando pela origem e vai chegar no ponto A de novo. O período é o menor intervalo de tempo para o móvel repetir seu movimento. X é igual a A, né, vezes o cosseno da velocidade angular vezes o tempo, mais φ0. O período t e a pulsação ômega de um movimento harmônico simples relacionam-se por meio da fórmula, onde nós temos aqui que ômega é igual a 2π sobre o período, e a frequência é dada por 1 sobre o período. Então, vamos observar o exemplo. O corpo parte de A. Tá aqui, ó, o corpo parte de A. Neste ponto, φ é igual a 0. Então, tá aqui, ó. Tá? Então, nós temos uma mola presa aqui, ó, e o corpo parte de A. Neste caso, no tempo 0, φ é igual a 0. Tudo bem. Agora, nós temos o seguinte, o corpo parte aqui, ó, da origem em movimento retrógrado em direção à linha. Então, ele parte da origem em direção à linha em movimento retrógrado. Veja que nós temos aqui uma angulação de 90 graus, ó, para o nosso φ0. Ó, ele tem aí uma angulação de 90 graus. E essa angulação de 90 graus em radiano é π sobre 2. Lembro que π é igual a 180 e 180 dividido por 2 é igual a 90 graus, tá bom? Então, nós vamos usar π sobre 2, o móvel saindo aqui da origem em movimento retrógrado. Agora, o móvel ele encontra-se na origem, tá bom? O corpo parte da origem em um movimento aqui. O movimento é um movimento progressivo, tá bom? Olha a seta aqui, ó, indicando que é um movimento progressivo. Então, nós temos aqui 90, 180, 270 graus, que representa que essa angulação de φ0 ela será de 3π sobre 2 radianos. Exemplo, nós temos aqui o corpo partindo, ó, de A', esse é o ponto inicial, no tempo 0, tá bom? Então, nós
verificamos que eu tenho 180 graus, onde φ0 representa π radiano. Encerramos assim o movimento harmônico simples. Eu sou o professor Clemente e fico por aqui.